Então, galera, isso aqui vai ser um vídeo de reforço para nossas duas últimas aulas sobre meio de jogo, estratégia, tática. Essa partida eu retirei do canal do mestre nacional André Basso, tá, onde ele faz uma explicação também sobre essa partida, que ela tem muitas mudanças, tanto de estratégia como de táticas. E também já fica uma dica de uma estratégia bacana para vocês utilizarem nos jogos de vocês. Na partida, o jogador de brancas começou com E4, que pode acabar transpondo para uma abertura italiana que nós vimos bastante em sala, né? O jogador de negras responde com C6, que é típico de Caro-Kann. É legal de saber essa movimentação dos adversários para tu saber mais ou menos o que eles planejam. O jogador de brancas sabe que a intenção das negras é jogar o próximo peão em D5. E tem que pensar o que vai fazer em relação a isso. A estratégia agora é o combate a D5, né? Quem vai tomar poste D5 e como vamos fazer com isso. Por tática, o jogador de italianas não pode ignorar isso daí. Ele não pode simplesmente continuar com a italiana porque não vai dar certo. Por exemplo, se ele insistir com o cavalo e depois com o bispo, vejam que o bispo já não consegue mais simplesmente desenvolver. Ah, mas pode ser então só tomando o peão. Tá, mas não adianta. Vai continuar na mesma situação. O que o jogador de brancas então pensou que vai ter que mudar a estratégia dele, não usando mais a abertura italiana. Ele tem que reforçar o ataque em D5, então ele pega em C4. O jogador de negras insiste, né, na Caro-Kann, tem-se as trocas de peão, troca de peões, né? E aqui o jogador de negras faz o primeiro erro. Ao invés de jogar com o cavalo pressionando o ponto ali em D5, ele toma com a rainha. E é um erro que nós já conversamos, que é não desenvolver a rainha muito cedo, muito menos no meio do tabuleiro sem proteção de nenhuma peça. A tática agora e a estratégia do branco é tomar um tempo em cima da rainha, ameaçar a rainha. E ele faz isso colocando o cavalo, né, desenvolvendo. A rainha então se vê obrigada a retornar e desenvolve em D4. Veja que agora está dominando algumas casas no centro novamente. Ou seja, a estratégia foi vamos dominar o centro e a tática foi diferente. A tática foi usando o cavalo e o peão. O peão de D4, na coluna D. O branco agora ele pensou o seguinte: eu tenho que desenvolver as peças para poder fazer o roque. Tá, como é que eu vou fazer isso? Ele toma a decisão de avançar o peão de E6 para poder desenvolver o bispo e desenvolver o cavalo. As brancas, então, desenvolvem o cavalo para ajudar na defesa do peão de D4. As negras desenvolveram o cavalo. E aqui é o início da estratégia de longo prazo que mudou, que é interessante que vocês coloquem no repertório de vocês. Que é colocar o bispo em D3. Obviamente, se for com negras vai ser diferente, com um posicionamento diferente, mas a estratégia vai ser a mesma. Por quê? Calma que vamos continuar aqui a partida para vocês separarem. As negras desenvolveram para o bispo, né, para E7, faz o roque em ambos os jogadores. E o que eles pensaram? O branco viu uma possibilidade de dominar essa coluna semi-aberta aqui e colocou a torre em E8, em E1, quer dizer. E as negras colocaram o peão em A6, porque eles ficaram com medo do ataque das peças combinadas do bispo e o cavalo em B5. Beleza. Um começou já uma estratégia de dominar mais o centro e o outro uma estratégia de reforçar a defesa, impedindo ataques futuros. Aqui começou a estratégia de longo prazo das brancas. As brancas recuaram o bispo
Para quê? Porque o lance delas é colocar a rainha aqui e tentar, de alguma forma, né, botar a rainha aqui para dar o checkmate. As negras sabem disso. E sabendo disso, elas querem impedir esse movimento. E simplesmente colocam o cavalo em C6. Tá, mas o cavalo está tão longe, como é que vai apagar, como é que vai atacar essa estrutura? Porque olha só, e as brancas sabem disso e fizeram um movimento diferente, mas olhem só o que eu estou falando. Rainha em D3 para fazer esse tipo de estilingue aqui, né, atacando aqui o ponto. Se as negras colocarem o cavalo em B4, ele ataca tanto a base como a própria rainha. E a rainha não pode simplesmente dar o cheque agora, porque se fizer isso vai perder a rainha de graça. E se insistir vai perder duas peças de graça. De graça não, ao preço de um cavalo, mas vai ser uma troca completamente desvantajosa para as brancas. Percebendo isso, o jogador de brancas, ele tem que proteger o seu futuro ataque. Ele tem que impedir que o cavalo consiga alcançar a casa de B4. Então a tática dele, para manter essa estratégia de ataque, pronto. É reforçar a defesa de B4. Agora o cavalo não pode mais atacar a base do estilingue. Vendo isso, o jogador de negras pensou o seguinte: eu tenho que começar de alguma forma a enfraquecer essa estrutura. E avança o peão para B5. As brancas continuaram na sua estratégia de estilingue e avançaram com a dama. E olha que situação difícil que já está para as pretas. Olha só. O jogador de negras insistiu no ataque. Ele quer ou acabar com a estrutura da cadeia de peões que está protegendo o ponto de B4, porque ele quer vir para cá e fazer assim, né? Com o cavalo voltar ao ataque, tanto para o bispo como a rainha. Ou ele quer já capturar uma peça de graça. Beleza, vamos pensar o seguinte como brancas, tá? O que nós queremos é fazer esse ataque. Nós temos um problema sério, que é esse defensor. Nós temos que acabar com esse defensor. Outros pensamentos que nós temos que ter: nós temos uma peça sendo atacada. E é importante essa peça. Nós temos um defensor de uma posição importante sendo atacado. E, a nível de ataque, esse aqui não é o único ataque que nós podemos realizar. Temos que pensar que tem uma peça voando ali. E é interessante se pensar isso daí. Porque veja só, na partida se continuou com cavalo em E4 e já resolveu muitos problemas. Agora, olhem como está difícil a posição de negras. Porque na partida o que continuou? Cavalo por cavalo, dama por cavalo. E o que fazer agora? Ah, é bem simples. Vou defender com o peão. Beleza, não tem problema. Foi-se o cavalo. E se as negras não jogarem direitinho, é capaz de ir a torre e se defender com o bispo, vai o bispo também. Olha só, vou defender a torre. E agora? Perdeu um bispo de graça. Veja então que depois da captura do cavalo pela dama, como as negras têm muitas dificuldades para ser respondidas, porque não podem simplesmente, vou defender aqui. Se defender aqui, já sabe que vai perder a peça. Vou defender a peça então. Checkmate, acabou o jogo. Então, na partida as brancas ganharam, mas o ponto que eu queria chegar com vocês é o seguinte: olhem como as estratégias mudaram, como as táticas mudaram. O objetivo ficou o mesmo: fazer o checkmate. Apesar de que aqui
Depois desse ponto aqui, o objetivo das brancas era simplesmente manter-se vivas no jogo. Elas sabiam que ele teria um prejuízo, não poderiam simplesmente, vou defender o cavalo com o bispo, vai levar o checkmate. Então vejam como tudo num jogo de xadrez muda toda hora, todo lance pode mudar. Todo um objetivo, mudar a estratégia e mudar a tática. E tem que se adaptar porque, né, do outro lado tem um jogador que quer atrapalhar e também quer vencer. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês a montar uma estratégia bacana, que tenha auxiliado a entender melhor tanto de tática como estratégia do xadrez. E qualquer dúvida, só entrar em contato aí conosco aí, tá bom?